Segundo o relatório macro mensal da XP Investimentos, a economia tem sido favorável a mercados emergentes. Nós, aqui no Brasil, somos, claro, um mercado bastante emergente. A expectativa dos investidores é de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, retome o ciclo de cortes de juros. Ao mesmo tempo, as incertezas geopolíticas permanecem elevadas, até com um pouco mais de tensão, o que pode desencadear uma nova rodada de aversão ao risco globalmente. Quem explica ponto a ponto das análises trazidas no relatório é Rodolfo Margato, economista da XP. Rodolfo, seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Destaque para mercados emergentes, a gente até está bem, o Ibovespa está lá nos 140 mil pontos, 142 mil, o dólar está baixo, mas tem risco a vir, tem mais tensão batendo a nossa porta, e não só a nossa, mas de outros mercados emergentes também? Sim, no relatório aqui da XP Brasil Macro Mensal, a gente trouxe, né, aqui um ângulo de análise, a parte mais favorável, né, que é ali no pano de fundo internacional, que tem a ver com a provável redução de juros pelo Fed, como você bem comentou, né, e o maior banco central globalmente. É claro que esse processo de retomada de corte de juros, né, pelo Fed acaba aumentando o apetite por risco, né? Isso favorece uma série de ativos financeiros em países desenvolvidos e também em países emergentes, como é o caso do Brasil. A nossa expectativa já era, né, de 2 cortes de juros pelo Fed até o final deste ano, e isso foi reforçado por alguns dados econômicos recentes, sobretudo dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, uma geração de vagas mais fraca do que o esperado. Hoje, inclusive, na agenda chama a atenção a revisão de dados do famoso payroll, que é o principal relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, mas, de forma geral, aqui uma série de indicadores apontando para a desaceleração econômica nos Estados Unidos, incluindo os dados de emprego e renda. Então, mesmo com as incertezas em torno do impacto das tarifas de importação sobre a inflação, e a gente começou a observar alguns sinais de alta, especialmente no PPI, que é o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, mesmo com esses elementos e essa incerteza tarifária e também geopolítica, como comentado, os dados de mercado de trabalho mais fracos, os sinais de arrefecimento da atividade econômica devem ter aumentado a confiança entre os membros do Fed, né, do Comitê de Política Monetária do Fed, para que retomem corte de juros. Então, neste sentido, a gente chama a atenção no relatório, né, para um ambiente global relativamente favorável, né, com corte de juros nos Estados Unidos. Já vínhamos observando cortes de juros na zona do euro e em outras regiões importantes, e um cenário de commodities, embora com níveis, né, de preços aqui médios inferiores aos de 2022, 2023, por exemplo, mas ainda diria que favoráveis, né, do ponto de vista histórico, ainda um bom patamar de termos de troca. Lembrando que a nossa economia é uma grande exportadora líquida de commodities. Então, o ambiente global, quando eu olho mais para a macroeconomia, né, macroeconomia pura, ainda com sinais positivos e elementos que puxam, né, ativos financeiros. Agora, existe outro lado da moeda, que é todo o grau de incerteza, né, sobre geopolítica, sobre eventuais sanções por parte do governo americano aqui ao Brasil, entre outros fatores. Então, por um lado, a gente reconhece uma dinâmica econômica para o Brasil um pouco mais benigna, mas sem deixar de lado os riscos, e são muitos ainda no radar. Ou, por exemplo, outros parceiros aqui próximos também podem sofrer com esses descontos. É o caso da Argentina, a gente está bastante atento à Argentina, que ontem derreteu, caiu mais de 12%, 13% ao longo do dia. Os bancos derreteram, 20% de queda para a maioria dos grandes bancos por lá. O Brasil sai melhor ou pior do que, por exemplo, outros pares no mercado emergente? Como é que vocês enxergam a nossa posição na preferência dos investidores internacionais? Essa é uma ótima questão. O Brasil ainda se situa ali no hall, né, no grupo dos preferidos, né? Quando a gente vê um ambiente global com uma versão um pouco menor
ou seja, a intensificação daquele movimento de rotation, né? Então, o recurso, né, o capital saindo, por exemplo, dos Estados Unidos, de Europa, especialmente da economia americana, diante de todas as incertezas sobre a condução de política econômica da administração Trump, e buscando outros mercados, né? Esse movimento de rotation nos beneficiou bastante, especialmente na primeira metade de 2025. Isso perdeu velocidade, isso perdeu tração nos últimos meses, é importante comentarmos, mas no relativo, acho que Brasil, México continuam bem posicionados, né? Afinal, são mercados grandes, com muita liquidez no sistema financeiro, ainda com um bom ritmo de crescimento econômico, é o caso do Brasil, a gente projeta expansão do PIB de 2,2% este ano, desacelerando, é verdade, em relação aos últimos anos, com expansão acima de 3%, mas ainda, né, solidez da atividade doméstica, taxa de desemprego nas mínimas históricas, provavelmente um início de ciclo de corte de juros por aqui no primeiro trimestre de 2026, é essa a nossa expectativa, primeiro corte da Selic em janeiro. Então, são elementos que ainda mantêm o Brasil ali no grupo, né, dos mercados que mais chamam a atenção, que podem atrair mais o capital estrangeiro. Então, colocaria Brasil e México nesse momento como os destaques positivos. A Argentina vinha numa tendência muito favorável, inclusive com muita valorização do seu índice acionário, né, de muitos papéis, redução de juros, apreciação cambial, mas de fato, numa visão mais curta, né, olhando para os últimos meses, para os últimos dias, perdão, uma reversão desse processo muito alinhada ao resultado, né, das chamadas primárias argentinas. Na verdade, né, a gente teve a votação na província de Buenos Aires, que traz uma sinalização importante para as primárias. Então, é uma sinalização aqui um pouco de preocupação, né, sobre a continuidade, né, da condução aí da política econômica argentina, né, mais liberal, ali, com uma série de reformas, mas que também traz, né, um custo, um peso, né, em alguns indicadores sociais, leva a manifestações, né, algumas resistências. Então, um contexto de mais ruído político, de mais incerteza sobre a continuidade ou não da política econômica do Milei, né? Então, nessa ponta, nessa visão mais curtinha, eu acho que é um destaque negativo, embora num acumulado aí dos últimos anos com sinais mais positivos, mas respondendo a sua pergunta, em síntese, acho que Brasil e México continuam aqui como pontos, como países de destaque pela dinâmica da atividade econômica, por um processo de recuo da inflação, mais moderado no Brasil, é verdade, e também por ciclo de política monetária, aqui no nosso caso, a expectativa de cortes na taxa Selic no início de 2026. Vocês têm projeções, por exemplo, divulgadas para a Ibovespa? O que vocês estão imaginando que vai acontecer com o índice até o final deste ano? Estamos nos 142 mil pontos, até muita gente duvidava de que atingiríamos estes 142 mil, tivemos máxima histórica recentemente, porque o começo deste ano foi uma bomba, foi muito ruim, estava todo mundo pessimista, parece que as coisas foram melhorando aos poucos. O que vocês projetam para o Ibovespa ao final deste 2025, com tanta tensão no ar e estes riscos que já mencionávamos? De fato, ao final de 2024, né, lá em dezembro, com todo aquele estresse nos mercados financeiros, a taxa de câmbio, por exemplo, chegou a bater quase R$ 6,40 por dólar, era muito difícil imaginar a valorização observada no Ibovespa no acumulado do ano, né, de janeiro a setembro. A projeção e expectativa anterior, quando a gente divulgou pela primeira vez, aqui o time de estratégia da XP, que fica aqui no conjunto do Research, 145 mil pontos, isso parecia muito otimista, né? E na tela, como você bem colocou, Gabriel, 142 mil, a gente não está tão distante, então há uma expectativa de valorização adicional, há um ritmo mais moderado do que a gente observou no primeiro semestre, né? A melhoria que eu comentei sobre Ibovespa, apreciação do câmbio, fechamento de curva de juros, acho que nesse momento tem uma intensidade menor, né? O segundo semestre é mais de acomodação do que a continuidade daquela melhoria expressiva, né, diante das expectativas no primeiro semestre, mas a gente ainda vê possibilidade de um Ibovespa chegando a 150 mil pontos, né? A gente gosta muito de olhar aqui para uma janela
de 12 meses à frente, né? A gente relaciona com expectativa de crescimento da economia como um todo, perspectiva de lucratividade dos principais papéis, taxa de juro real, né? Isso acaba impactando muito o índice acionário, mas no curto prazo acho que tem sim um espaço para se aproximar ali de 150 mil pontos, uma valorização, como eu já mencionei, mais moderada em relação ao observado no primeiro semestre, mas ainda assim espaço, né, para algum ganho adicional. E muito na esteira, né, da desinflação, né? A nossa inflação ainda está bem acima da meta de 3%, mas, por exemplo, a nossa projeção aqui na XP para o IPCA de 2025, no início deste ano, em janeiro, estava ao redor de 6%. Hoje a nossa expectativa é de 4,8% de inflação anual, né? Por isso que a gente mantém aquele cenário de início de corte de juros em janeiro de 2026. E todos esses elementos, né, esse recuo da inflação, embora gradual, né, esse espaço para um ciclo de flexibilização monetária acaba puxando ativos, né, especialmente aqui a renda variável. Então, nessa linha, a gente vê sim um espaço para valorização adicional, ainda que numa intensidade menor do que a gente observou na primeira metade de 2025. Mesmo com estes juros em 15%, batendo na economia, a gente já viu alguns sinais de desaceleração, vocês ainda enxergam este espaço. Como que juros está competindo com essa renda variável, com essa bolsa de valores aqui no país? Porque, cara, 15% é duro para qualquer um. Eu imagino o gestor que está tendo que bater Sim. com ativos de risco os 15% que hoje são entregues com certa segurança para o investidor. Esse é um ótimo ponto, né? De fato, por um lado, né, a renda fixa ainda tem toda a sua atratividade, afinal, os juros de referência estão em 15%, o benchmark está super elevado. Não à toa a gente vem acompanhando um cenário bem desafiador para os fundos multimercados, para os gestores aí de forma geral, entregar, né, um ganho aqui, uma valorização além desse benchmark é bem desafiador. Então esse é um ponto, né, e também tem um impacto na economia real, a gente começa a observar os setores mais sensíveis às condições de crédito arrefecendo. Então, por exemplo, produção e vendas de veículos, materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, produtos eletrônicos, são segmentos que dependem mais do crédito. E as condições de crédito estão mais apertadas, né, com juros médios mais elevados, uma redução das concessões, taxas de inadimplência subindo na ponta, ao passo que os setores que dependem mais de renda têm uma performance mais sólida. Então, alimentos, bebidas, farmacêuticos. Então, tem um impacto no mercado financeiro, mas também na chamada economia real. Então, esse é um lado da história, né, a dificuldade em gerar ganhos, né, para os investidores ou mesmo para setores acelerarem o seu crescimento diante desses juros tão altos, tão pressionados, né, juros reais ao redor de 10%, isso é bem significativo. No entanto, né, a gente sabe que os agentes aqui de mercado financeiro gostam de antecipar, né, movimentos, antecipar tendências. E há essa perspectiva, não apenas no caso da XP, mas de boa parte do mercado, isso aparece no Boletim Focus do Banco Central, por exemplo, de que o próximo movimento do Copom, né, seja, depois de um período de estabilidade em 15%, seja de corte, né? Tem a dúvida se o primeiro movimento de redução da Selic vem em janeiro, como é o nosso cenário, ou talvez em março, abril, alguns mais otimistas olhando para dezembro já deste ano, mas, enfim, há uma expectativa de flexibilização da política monetária e os impactos disso sobre a economia real e também sobre os papéis na Bolsa, muitas vezes são antecipados, né, nas negociações, no chamado trading. Então, essa perspectiva de corte de juros também acaba alimentando, né, aqui o movimento dos agentes, permitindo algum ganho, né, em muitos ativos. Então, por um lado, tem o retrato, juros ainda muito pressionados, em patamar bastante restritivo. Por outro, tem essa expectativa aqui do filme, né, de um ciclo de corte de juros, especialmente no decorrer de 2026, e o mercado muitas vezes tentando antecipar esses movimentos, esses efeitos sobre ações, né, sobre os papéis das empresas, sobre crescimento econômico, e assim por diante. Rodolfo Margato, economista da XP, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado
pelos esclarecimentos, pela visão do que pode acontecer com a economia brasileira e também de países emergentes. Sempre bem-vindo à nossa programação. Até a próxima. Obrigado, é sempre um prazer. Até a próxima. Valeu.